Pronto, já estamos sendo gravadas. Então, gente, essa reflexão é de extrema importância, tá? Principalmente quando a gente é mulher, para começar. Aí eu sou esposa, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou empreendedora. Tudo isso daí faz confusão, né? Mas a gente precisa descobrir para que lado, o que é, ainda mais para quem trabalha em casa. Quem trabalha em casa, a pessoa sai, quem sai, né, e não fica em casa, acha que você, enquanto você atende, você é capaz de lavar roupa, de fazer comida, de atender o portão, de fazer isso, aquilo, outro, e fala assim, mas eu trabalho quando? Mas você está em casa. Oi? Eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, não é? Então, isso tudo é de extrema. Se eu não souber, como é que o outro vai saber? Como é que eu vou conseguir me empoderar para dar essa diretriz para quem está comigo também? Tá fazendo sentido, gente? Então, olha lá. Eu coloquei aqui, né? Levantaram a mão ou escreveram? Eu para variar. Então, fala. Eu gostaria que você reforçasse, eu já estava pensando a respeito esses dias, e reforçar só um pouquinho mais essa questão da gente, da reflexão, para que todas nós consigamos entender essa diferença, igual você falou, do tempo de lazer e do tempo de trabalhar, nessa questão de estar trabalhando, se couber neste momento. Vou chegar lá, Fer. E se eu me perder, você me retoma? Me retoma lá, tá? Então, vamos lá, ó. Tá programado, mas às vezes a gente é conduzido para outra coisa. Então, se eu perder o fio da meada, você me puxa de novo fazendo um favor. Então, olha só. Quando eu pergunto, lembra que a semana passada eu falei para vocês, gente, anota aí 3 expressões que são a chave do sucesso, da paz, da tranquilidade. O que, do que e o como. Lembram disso? Gente, isso daí é para a vida pessoal, para a vida profissional e para a vida de um modo geral. Não importa em que a gente está trabalhando, no que a gente está vivendo. Isso vai sempre te levar para soluções. E se não levar, tem alguma coisa no meio do caminho acontecendo. Então, por exemplo, eu perguntei para vocês, né? O que é... Alguém já pensou, alguém pensa em emagrecer? Uma coisa bem palpável, né? Principalmente para mulher, que é mãe, que é empreendedora, que é esposa, tudo isso daí. Alguém aqui fica pensando assim em emagrecer só para se sentir bem? Ou é para se sentir bem e também para ser bem vista, ou agradar o marido, agradar algumas cobranças que a sociedade traz, até a televisão? Pode falar, Ivone. Microfone, Ivone, você levantou a mão? Abre o microfone. Acho que ela está tentando. Fica em cima do microfone aí que o seu está desligado. Isso. Bom dia. Bom dia. Nessa questão do emagrecimento, eu acredito assim que emagrecer é pelo bem-estar, né, pela satisfação da gente e também pela saúde, a questão da saúde, porque o emagrecimento, a gente trabalha tudo isso, né, a saúde, o bem-estar, a satisfação. Então, eu acredito não, certeza que seja isso. Deveria. Aí eu completo. Quem nunca? Hoje, para Fernanda, é assim, é para a saúde, mas já teve momentos que eu quis para agradar o outro, para agradar uma sociedade. Hoje, com o tempo, com a maturidade, eu quero por mim, pela minha saúde, para eu ficar bem comigo. Aí, se mais alguém gostar, é lucro. Mas eu já tive momentos, eu confesso, que eu quis fazer isso não somente por mim, talvez muito mais para agradar os outros.
E principalmente nessa coisa louca, assim, da moda, né? Quando as pessoas são mais jovens, as empreendedoras aqui, muitas devem ter filhos, sobrinhos, afilhados. Quantas que não sofrem, né? Com o cabelo que precisa ser dessa forma ou daquela. Aí você vai assistir a uma palestra, e comigo já aconteceu, gente, eu sou psicopedagoga, então minha função é botar fogo nas coisas, tá? É tirar as coisas da ordem. Para quê? Para que a transformação realmente exista. Então já aconteceu muito comigo de cada um usa e veste o que quiser, tá? Mas, por exemplo, eu já fui a algumas palestras de Dia das Mulheres ou de empoderamento disso ou daquilo, né? Aí tem uma foto ou outra da mulher linda, bonita, maquiada, com o cabelo daquelas da propaganda da tinta, não sei do que eu nunca vou ter. Não tem nem tempo para aquilo. Mas o mínimo, sim. Então, assim, se a gente trabalha com empoderamento, como é que a gente faz? Se a figura que está ali na frente está representando uma coisa que não é o assunto, por exemplo, tá? Então, isso daí, Fer, é de extrema importância a gente pensar. Agora, voltando. Eu quero emagrecer. É o quê? O que você quer? Quer emagrecer. Aí eu pergunto para você, do que você precisa para isso? Vocês me responderam lá no início. Fazer atividade física, andar de bicicleta, ter uma alimentação mais saudável. Não foi isso que vocês responderam? Como fazer isso daí acontecer? Como fazer para que vocês mudem a alimentação? Porque não é acordar. Alguém aqui senta na cama e fala assim, nossa, hoje eu sou saudável. Ó, eu uso óculos, a Márcia, a Fernanda. Tem mais alguém que usa óculos, se não me engano. Acho que a Silvânia, né? A Silvânia. Eu não sei me levantar da cama sem óculos, eu não enxergo nada. Então, eu não sento na minha cama e falo, nossa, gente, hoje eu não uso mais óculos. Isso vai funcionar? Basta eu querer? Não. Eu preciso de intervenção. Eu preciso de um processo. Ou eu vou usar, né? Vou fazer uma cirurgia, ou eu vou fazer alguma coisa. Então, para que isso tudo aconteça, eu preciso de alguma coisa a mais. Não adianta eu querer e selecionar os ingredientes. Eu preciso da terceira, que é o como. Todo mundo cozinha aqui? Eu não gosto, não sei cozinhar, não, gente, mas sei bater um bolo, tá? Aliás, já fui boleira. Coisa salgada não é comigo. Todo mundo na cozinha. O que você quer? Bater um bolo. Aí você pergunta, do que você precisa? Farinha, ovos, açúcar, enfim. Não são seus ingredientes? Beleza. Aí você separa tudo, coloca tudo em cima da pia e fica lá olhando? Atitude. Preciso de atitude. Eu preciso saber como eu uso aqueles ingredientes. Aí, na receitinha, tem um modo de preparo, não tem? Toda receita tem um modo de preparo. Bata as claras em neve, separe não sei o quê, coloque... Isso daí é o como realizar, como fazer acontecer. Então, gente, o que nós temos aqui, né? Eu trouxe para nós essa sequência, ó. Você quer emagrecer? Cada uma acaba tendo um tipo de visão. Tem gente que quer fazer, olha só, hein? É básico. Todo mundo, a maioria responde as mesmas coisas. Vou fazer exercício, vou fazer atividade física. Há aqueles que fazem, já fizeram ou acham que ainda funciona tomar
um comprimidinho para emagrecer. Eu já tomei. Já tomou também, Fer? Isso me rendeu 1 ano e meio de terapia e 1 mês de ansiolítico, porque eu fiquei com depressão. Tá? Então, assim, e não tomei por conta própria, não. Tomei com orientação médica. Tá? Não foi assim, eu vou ali na esquina, vou comprar um remedinho. Não. Fala, Ivone. Na questão do emagrecimento, eu acredito assim, que você tem que ter uma disciplina, né? Procurar um nutricionista, exercício físico, alimentação balanceada, uma boa massagem, que ajuda também. Que mais? E, no caso, se precisar fazer uma cirurgia para retirada, também, né, da gordura, também pode estar fazendo. Olha só, né? Tudo isso que você falou, Ivone, faz parte daquela segunda coluna. Do que eu preciso? Procurar um nutricionista? Fazer uma massagem? Cada um tem uma demanda. Tem gente que toma como disciplina e fala, vou fazer uma natação, vou pular na piscina do meu condomínio e vou nadar tanto tempo e vai. Eu conheço gente que conseguiu. Agora, tem gente que surta, porque quer e não dá conta. Olha a cabecinha daquele ali, né? Até coloquei um homem aqui, viu, gente, no meio da nossa conversa. E tem gente também que não foge da cirurgia. Mas tudo depende da necessidade e tudo depende dos objetivos. Tem gente que quer fazer uma cirurgia bariátrica. Tem gente que quer. Tanto quer que às vezes até passa pelo processo de engordar o que falta para conseguir fazer a cirurgia. É a escolha da pessoa. Se isso é saudável ou não é, já não cabe a mim. Eu passei uma vida fazendo acompanhamento com nutrólogo, fazendo exercício físico com personal, já cheguei a tomar medicamento com receita e nada funcionava. Fiquei mais doente ainda, porque daí peguei uma depressão ótima. Até que eu peguei um médico que olhou para mim, me explicou, falou, a única forma de você perder peso é a cirurgia bariátrica. E tá aí, faz 6 anos e alguns meses que eu fiz cirurgia bariátrica. Tá? E mesmo assim, hoje o meu organismo já tá numa vibe que ele tá gostando do que ele tá tendo. Ele já entrou no equilíbrio. Então, se eu exagerar, eu vou engordar. Não é milagre. Então, se você tem um objetivo, você vê do que você precisa. Eu não precisava mais fazer mais exercício, mais alimentação saudável, porque o meu corpo não respondia. A única coisa que funcionava para mim era a cirurgia bariátrica. E eu sofri, porque eu não queria. Eu queria ter a opção de fazer outra coisa, mas eu não tive. Só para completar, eu passei pelo mesmo processo que a Aline, então foi idem. Passei por tudo isso que você falou para chegar na opção da cirurgia. Então, vocês percebem, gente, como é difícil a gente saber do que a gente precisa? A gente precisa de muito autoconhecimento, né? Você sabe o que você quer. Mas como é que eu faço para chegar lá? Você tem vários caminhos. Coloque no papel. Coloque no papel. Escreva assim, eu quero isso. Aí você coloca, do que eu preciso? Faz uma lista. Uma lista do que você precisa. Precisa comprar farinha? Mas não fica pensando em como você vai arrumar a farinha. Não, só escreva do que você precisa. No final dessa lista, você vai começar a eliminar as coisas que não são viáveis. Bom, por exemplo, tá? Eu preciso de farinha, mas eu não tenho telefone, eu não tenho... Não consigo pedir para entregar na minha casa, não consigo ir até o mercado. Adianta eu querer fazer um bolo? Se eu não tenho nem a farinha e nem como arrumar essa farinha? Adianta?
Eu quero que vocês respondam. Adianta? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer se eu ficar olhando para aquilo? Vai ficar frustrada, paralisada. Desiste. Frustrada, triste, paralisada, irritada. Desistir. Oi? Desistir. Desistir. Você desiste. Por isso que tem tanta gente que quer emagrecer e não vai para lugar nenhum. Né? Eu já estava cansada. Cansada é uma palavra que aparece muito para pessoas que ainda não aprenderam esse processo. Já cansei, já tentei de tudo, já cansei de tudo. Será que é o que tentou de tudo da forma certa? A forma certa é o como. Tá fazendo sentido, gente, essas 3 coluninhas? O que, do que e como? Tá muito confuso, Eliane? Eliane? Tá muito confuso ou tá fazendo sentido? Faz sentido. Ótimo. Se alguém se perder, me parem, gente, por favor. Então, gente, voltando naquela fala que a Fer pediu para eu intensificar. Eu trabalho em casa, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou tudo isso. Mas em que momento eu estou? Eu estou no momento do meu dia em que eu sou mãe? Tem coisa que não dá para fugir. O filho da Márcia estuda em outra cidade. Ela o leva até o ponto. Aquilo é uma obrigação fixa. Não tem outro momento. Nesse momento, ela é mãe. Agora, enquanto ela leva, se ela encontra outra mãe, ou se ela encontra outro alguém, e dá para falar sobre a Mary Kay, por exemplo, é outra história. Aí você consegue agregar na sua função mãe um outro assunto. Agora, dentro de casa. Mas a demanda está muito grande. Mas o que é que está acontecendo? Do que você precisa para alcançar esse sossego em termos, tá? Resolver a questão com o marido, que cobra bastante, porque a gente sabe que tem. Eu também tenho. Né? Tive que ter uma conversa aqui em casa essa semana. Falei, escuta, entre dentro de casa pensando. Foi isso que eu arrumei, tá? Foi o como eu arrumei aqui em casa essa semana. Falei assim, a hora que você chegar, pense assim, não pense no que a Aline está fazendo. Pense, a Aline, será que já chegou do trabalho? Mas você trabalha em casa. Eu falei, então, mas será que eu já cheguei do trabalho? Será que eu já encerrei as minhas atividades? Eu já terminei o que eu precisava para você buzinar na minha orelha? Ainda não. Eu estou no meu horário de trabalho. Então, chegue em casa pensando, será que a Aline já chegou em casa? Quem que é a Aline que chega em casa? A esposa. Porque antes dela chegar em casa, mesmo antes de eu fechar o meu computador, eu sou profissional. Então, como será que essa pessoa com quem eu convivo vai entender essa informação? E aí, cada uma vai ter uma alternativa. Essa, para mim, aqui em casa, foi, assim, fenomenal. Deu certo. Gente, vocês estão vendo o quanto isso é sério e é muito importante. Eu vejo, eu não sei se me corrija se eu estiver errada, eu vejo essa questão como limites. A gente não tem que colocar limites com os filhos, limites com clientes, limites na escola, com o esposo, com todas as pessoas, porque senão as pessoas fazem com a gente o que elas quiserem. Por quê? Porque a gente permite com que as pessoas façam o que querem com a gente, porque a gente se dá essa permissão. Parece que não, mas nós damos. Tá? E não é fácil mudar, viu, gente? Vocês vão entender o porquê. Vou chegar aqui, ó. Então, ó, empoderar, na verdade, né? Qual é o significado de se empoderar? Empoderar não é apenas se ver. Eu me vejo como uma pessoa extremamente competente, eu sempre me vi. Eu sempre me vi como mãe. A Aline sempre se viu como mãe. Quem acha que eu tenho filho aqui? Quem acha que eu tenho filho, só levanta a mãozinha. Acha que eu tenho filho? Ah, que bonitinho. Vou contar um segredo. Eu me empoderei.
Eu não tenho filhos. Isso foi um empoderamento meu. Eu passei anos com a minha família. Você não vai ter filhos? Quero neto. Eu não quero ter filho. Mas eu precisei conceder para mim mesma a autoridade de dizer sim ou não. Empoderamento, se empoderar, significa... Isso aqui é do dicionário, tá, gente? Não é de fala de um ou de outro, não. Isso aqui é do dicionário. É a palavra, o sentido real da palavra. É dar poder a alguém. Que no caso aqui sou eu. É conceder o poder de realização de tarefas. Ter filho ou não. Lavar roupa ou não. Querer ser consultora ou diretora da Mary Kay. Tudo isso é um poder e cada um tem o seu. Só que isso leva um processo diferente para cada um, tá? Então, tomar consciência para a gente concretizar essas mudanças. É que nem, adianta eu sentar, eu preciso mudar a minha alimentação. Você precisa você precisa mudar a alimentação para conseguir emagrecer. Mas para mudar a alimentação, você tem que mudar o seu jeito de fazer mercado. Às vezes, precisa mudar as pessoas com quem você sai. Porque não é fácil resistir. É fácil resistir a um bolinho? A um cheeseburgerzinho no final de semana? Não é fácil. É gostoso. Quem gosta, gosta. E sabe quem que gosta? O seu cérebro. É o cérebro que gosta daquilo. Alguém enfia a mãozinha na tomada todo dia? Vocês levantam e falam, acho que tá na hora de eu enfiar a mãozinha na tomada. Vai lá e enfia? Ninguém? Não acredito. Por que que não? Por que que não enfia? Ninguém enfia a mão na tomada aqui? Com a mãozinha molhada, de preferência? Nossa, vai dar um choque daquele. É gostoso? Não. É por isso que você não faz. Agora, é gostoso comer um pedacinho de pizza no final de semana, ou a hora que você se sente ansiosa e fala, eu mereço, vai, merece mesmo. É uma delícia. Escolha, é uma delícia. Na hora do momento do estresse, gente, tudo isso é o cérebro. Por isso que não adianta eu falar, eu preciso mudar a minha alimentação. Você já sabe disso. Uma parte do seu cérebro sabe. É um lado do cérebro. Aí o outro, que sente se é bom ou não, precisa ser ativado. Então, tá vendo essa segunda imagem aqui embaixo, gente? Deixa eu mudar minha tela aqui, porque senão eu não consigo mexer. Aqui, ó, tá vendo essa imagem aqui? Aqui, tá vendo que tem como se fosse um fio? É ligando um lado ao outro do cérebro. Eu ligo essa parte com essa. Essas pontes que se formam entre os dois lados do cérebro, os dois hemisférios, precisa de estímulo. Porque senão bastava eu levantar, acordar e falar, nossa, hoje eu quero ser assim ou quero ser assado. Não basta querer. O querer está de um lado só. O fazer acontecer está do outro. Isso é de verdade, viu, gente? Não é brinquedo, não, tá? Isso aqui é neurociência mesmo. E aí, para que isso, um lado converse com o outro, eu preciso de estímulo. Às vezes eu preciso fazer terapia se eu tiver... Lembra que eu falei? Eu tive depressão e que me rendeu, o remedinho para emagrecer, me rendeu 1 ano e meio de terapia. Para que a terapia? Por que eu fiz terapia? Para aprender a mudar os meus hábitos. Porque era isso que me deixava deprimida, na verdade. A medicação só mudou a química do meu cérebro, mas era o meu comportamento que estava me fazendo ficar errada, vamos dizer assim, tá? E aí, deu para entender? Quem que é empoderada aí? Quem é empoderada? Quem que se considera empoderada? Agora eu vou mudar a pergunta. Quem é empoderada no ambiente familiar?
Quem é empoderada no trabalho? Gente, olha que interessante fazer essas reflexões. Porque eu posso ser empoderada, eu faço atendimento individual, viu, gente? Então, eu trabalho com pessoas, às vezes, que precisam... É um trabalho terapêutico, mas eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga. Então, eu faço exatamente essas mudanças de cérebro, tá? De reprogramação e tal. Eu atendi uma profissional, ela é do marketing, e ela falou assim, eu falei, o que você quer? Ela falou, eu quero ter no meu ambiente profissional a mesma autoridade que eu tenho na minha casa. A hora que eu falo dentro da minha casa, todo mundo escuta. Eu quero chegar nesse ponto no meu profissional. Olha só. Ela é empoderada dentro de casa, mas ela ainda, ou não se considera, etc., empoderada no ambiente de trabalho, porque são coisas diferentes. Tá? Deu para fazer sentido aí, gente? Deu para entender esse processo todo? Ótimo. Espero que esteja dando, fazendo realmente sentido aí para vocês. Bom, aí, quem deixa para depois? Coisinhas. Ai, eu preciso fazer, mas daqui a pouco eu faço. Alguém? É um barato ficar do lado de cá. Às vezes não é o tempo todo, às vezes, de vez em quando, a gente... Quem nunca? Quem nunca? A tal da procrastinação. Olha lá, Grazi, Grazi, você e 99,9% da população mundial, principalmente depois dessa loucura de isolamento social da pandemia. Adolescentes estão procrastinando muito, às vezes porque não conseguem fazer diferente, o que pode acontecer, tá? E às vezes porque não sabem como realizar. São coisas tudo diferente, por isso que é muito importante o autoconhecimento, tá? Senão, qualquer caminho serve. Então, olha só, gente, esse 1, 2, 3, eu nem sei o que tá fazendo aí, tá? Essas bolinhas aí com 1, 2, 3, só vi agora. Não faz parte da nossa apresentação, tá bom? A procrastinação, ela também é cerebral. Ela também é. E está relacionada com a frustração. Eu tenho um afilhado, gente, pensa num menino inteligente. Mas inteligentíssimo. Capaz. Que gosta, que vai, que tal, não sei o quê. Num ano, ele perdeu a inscrição do Enem. Perdeu. O site travou, não consegui fazer. No ano seguinte, ele perdeu a prova. Ele fez a inscrição, mas chegou atrasado. Com a personalidade dele, a gente entendeu que não é que ele perdeu. Ele fez perder. E não é porque ele não queria fazer a prova, mas e o medo de falhar. E se eu falhar? Como é que eu vou encarar as pessoas? Vou ter que aguentar as pessoas buzinando na minha cabeça? Isso é um sistema de defesa. A gente se defende da gente mesmo, tá? A gente se boicota. Acontece demais. Alguém aqui já se sentiu se boicotando a si mesmo? Muito, já fiz isso muito. Eu também, Silvânia. Por incrível Mas temos que pareça. tentar, né? Quando a gente descobre, a gente fala, cara, e aí a gente pensa, né? Eu quero isso para minha vida? Eu quero isso para o resto da vida? Não, não quero. Aí você começa, né? Do que eu preciso para mudar? Você faz a listinha. Ô, Aline, e sem Oi. contar que, às vezes, em algum momento, esse procrastinar traz algum benefício para a pessoa. Porque tudo que nós, seres humanos, nós fazemos ou é pelo prazer, tudo sempre em busca do prazer e para fugir da dor. Porque isso te traz o que a gente chama de zona de conforto. Sim. Está relacionado também com o cérebro, e isso é a motivação.
Aliás, gente, eu quero só, voltando um pouquinho da questão da motivação, que nosso último encontro, essa questão que a Aline falou da motivação é muito forte, e eu gostaria de reforçar isso, porque a Aline já me falou algumas vezes isso, e isso é muito importante. O que é a motivação? É o resultado da ação é que nos motiva. Então, aquilo que a gente vai ter como resultado. Por isso, nós repetimos várias ações. Por quê? Porque elas vão nos trazer esse prazer. Então, nós nos levantamos da cama pelos resultados das ações. Então, a gente às vezes fica buscando motivação, eu estou só reforçando isso, porque eu acho que isso precisa ficar muito claro para nós, porque fala-se tanto de motivação, de tantas coisas, e isso está ligado à procrastinação, a tudo isso que você está falando, não é, Aline? Muito, Feira, é exatamente isso. É por isso que você não enfia o dedinho na tomada, porque o resultado daquela ação não vai ser gostosa. Agora falando assim de empoderamento, né? Também, porque o empoderamento para um não é para outro. Quem curte, né? Tem um livro de uma neurocientista, aqui o livro. Eu gosto muito dele, gente. Ele é super facinho de ler, muito gostoso e você encontra em sebo. Eu paguei R$10 nesse daqui. Ele se chama Sexo, Drogas, Rock and Roll e Chocolate. Tá? Sexo, drogas, rock and roll e chocolate. O cérebro e os prazeres da vida cotidiana. Porque tem gente que é viciada em sexo, tem gente que é viciada em drogas, tem gente que é viciado em termos em rock and roll e em chocolate. Por quê? Porque o resultado para o cérebro dessas pessoas é positivo. Então, aqui ele fala, né, que sobre a neurocientista autora é a Suzana Herculano. Ela é uma neurocientista brasileira maravilhosa. É super gostoso, assim, de ouvir ela falar, assistir aos vídeos e tudo mais. Então, o que ela fala, né? Sobre esse negócio da eletricidade, tem gente que gosta de um tipo de sexo que outros não. Então, o sadomasoquismo, essas coisas assim, diferentes em termos, diferente para quem não faz parte daquilo, né? Envolve dor, dominação, etc. E tem gente que gosta do sufocamento, porque aquilo para aquela pessoa dá prazer sexual, inclusive, tá? E tem algumas coisas aí em torno desses choques, uma coisa assim, que para gente que não faz parte desse mundo é louco, mas para eles não. Por quê? Porque para mim não dá prazer saudável, mas para eles sim. A mesma coisa, eu tenho pavor de esporte radical. Subir montanha, pular de bungee jumping, sabe? Isso para mim não serve. Eu gosto de natação, eu gosto de pilates. Por quê? Porque para mim esse prazer é bom. Mas aquele cérebro que gosta do exercício radical, ele precisa de mais adrenalina do que eu. Então, tudo é motivação. O resultado é bom, eu faço de novo. Não é bom, eu não faço. Mas a procrastinação, quem já sentiu culpa? É fácil você perguntar quem nunca sentiu culpa, né? Boa. Quem nunca sentiu culpa porque deixou para daqui a pouco alguma coisa? Eu jamais vou poder levantar essa mão, gente. Porque eu já senti, já falei, ai meu Deus, de novo eu fiz isso e tal. Aí o que a gente faz? Desvia o foco. Aí você pega outra coisa para pensar e guarda aquilo lá dentro daquela caixinha lá, fala, não vou mexer isso aqui agora não. Você deixa para daqui a pouco de novo. Então você fica naquela zona de conforto que não é saudável. Mas ali, ó, procrastinando de novo a solução. Aí você procrastina a solução, tá? Então, a procrastinação é o contrário desse processo aqui, ó. Ai, pera lá. Já me embanando toda com os botões, tá? A procrastinação não te empodera. Pelo contrário, ela te deixa sempre no mesmo lugar. E isso também
é uma questão do cérebro. Ó o cérebro lá, ó. Você fica na dúvida, aí de repente você está surtada, e na outra você já está colocando fogo em Roma. Então, aqui, ó, o que eu trouxe, né, para a gente começar a concluir as nossas reflexões. O formulário que vocês responderam é com relação ao que vocês querem. Todo mundo respondeu assim. Teve gente que respondeu todas as opções. Tem gente que quer tudo. Eu quero produtos de graça, eu quero bônus direto na conta bancária, eu quero viagem internacional gratuita com acompanhante e quero bolsas, joias, viagens gratuitas. Teve gente que respondeu tudo, teve gente que respondeu uma ou outra. Isso daqui é o quê? O quê? Agora eu quero que vocês façam um exercício. Peguem o papelzinho aí que está na mão de vocês e escrevam o quê? Bem grande, letra maiúscula. É importante a gente escrever, gente. Agora é a psicopedagoga falando, tá? Escreve aí. Aí você vai fazer uma listinha. Desses 4, o que você quer? 1, 2, 3 ou todos? Escreva, coloque em tópico. Mesmo que você já tenha respondido o formulário, tá? Agora, vocês vão colocar na coluna ao lado do que. Do quê? Do que vocês precisam. Não escrevam, não coloquem os tópicos, só escrevam o quê. Agora vocês vão levantar a mão para mim. Para conseguir essas coisas aqui, o que vocês acham que precisam? Quem acha que precisa de dinheiro? Levanta a mãozinha para me enxergar. Tá. Quem acha que precisa de organização? A Silvânia. Beleza. Fernandinha levantou a mão também? Para falar ou para concordar, Fer? Concordar. Ok. A Jéssica também levantou a mão. Jéssica, se for para falar, pode abrir o microfone, tá? Quem acha que precisa de tempo? A Silvânia. Quem acha que o que precisa precisa de jeito para vender? Não? A Silvânia. E quem é que acha que está precisando de jeito para se conectar com as pessoas? A Silvânia. A Silvânia é daquelas que está no todos. Adoro, Silvânia. Tá? A Ivone também levantou a mão. Trabalho com Mary Kay, e o dinheiro é o seguinte. Eu me lembro uma vez, meu ex-marido, quando a gente vivia junto, ele falou comigo assim, eu comecei praticamente com Mary Kay. Eu vou receber, vou te dar 5 mil reais se você comprar de Mary Kay. Aí eu falei para ele assim, não quero não. Eu quero é vender. Porque para comprar, eu dou meus pulinhos, que eu vendendo, eu tenho dinheiro para pagar. Eu quero vender, eu não quero dinheiro, não. Ele disse, não quer, eu quero vender. Né? Porque a Mary Kay eu preciso de dinheiro para comprar. Não, eu preciso vender. Silvânia, sabe o que você fez? Você colocou na prática esse exercício aqui com o seu marido. Sem nem saber, né? Sem saber. Por quê? Porque o que, do que e como tá em tudo que a gente faz. Eu quero tomar café. Tem gente que toma café antes de escovar os dentes, tem gente que toma depois. Eu preciso escovar os dentes antes de fazer qualquer coisa. Então, se eu quero tomar café e eu acabei de acordar, a primeira coisa que eu preciso, do que você precisa, menina, escovar os dentes? Aí eu começo de novo. Para escovar os dentes, eu preciso do quê? De pasta, no mínimo. Se eu não tiver escova de dente, eu escovo com alguma coisa eu faço. Então, eu preciso saber a ordem das coisas. Você fez com o seu marido o quê? Ele quis te entregar de mão beijada, mas você falou assim, não, para comprar é fácil.
Eu quero, o que eu quero? Vender. Aí você começa. Para vender, eu preciso do quê? Me conectar com pessoas. Preciso ter organização. Através da organização, eu tenho tempo. Eu não preciso de tempo para me organizar, é o contrário. Se organizando, você consegue ajeitar todo o seu tempo. Tá? E isso também é cerebral, gente. Eu não estou falando assim. Isso não depende, tá? Isso, tem gente que precisa de mais tempo ou menos tempo para se organizar. Mas a organização vem antes. Ok? E aí, como conseguir isso? Ah, tá, eu tenho tempo. Tem gente, você que comentou, né, Silvânia, semana passada, que se aposentou. Tempo é o que não te sobra, o que não te falta. Por exemplo. Mas muitos aposentados surtam. Eu falo assim, mas parece que agora eu tenho mais tempo e não consigo fazer nada. Verdade. Então, o que falta? Organização. A motivação. As coisas certas. É por isso. Então, a gente precisa entender do que eu realmente preciso. É do dinheiro para conquistar essas coisas? É de organização para conquistar tudo isso? Aí eu vou começando a eliminar o que eu acho que é, mas que não é. Porque antes daquilo eu preciso de outra coisa. Tá? E aí, a minha grande pergunta agora é até para a Fer, porque a Fer que tá, né, que é diretora e ela sabe, Fer, para conquistar preto no branco, produtos de graça na Mary Kay, você precisa, uma consultora precisaria do quê? Ela vender, não, tá, ela precisa de vender no mínimo para algumas pessoas para que os produtos dela saiam de forma gratuita para ela. Tá? Que é isso? Vamos supor que ela é uma consultora consumidora. Então, quem quer consumir? Se ela vender para umas 3, 4, 5 pessoas, ela vai conseguir sair, fazer com que os produtos dela sejam de graça. Beleza, ela vai ter os produtos dela, ela vai ter como comprar esses produtos dela e ele sair de forma gratuita para ela. Então, a Silvânia, por exemplo, se ela quer produto de graça, ela não precisa de dinheiro que nem o marido dela ofereceu. No fim, ia sair da família o dinheiro, né? Mas ela ia ter produto, mas não, ela inverteu, né? Ela falou, não, eu quero vender. Então, ela foi atrás de tantas pessoas para fazer a venda e, consequentemente, conseguir produtos de graça. Beleza. Isso daí faz parte da organização, do jeito para vender e jeito para se conectar com as pessoas. Se você não souber chegar nas pessoas, você não vende. Então, gente, o que precisa de ficar bem claro para todas nós é o que eu sempre falo. A senhora Mary Kay Ash, ela foi tão inteligente que ela quis primeiro que nós nos cuidássemos. Por quê? Porque quando as pessoas olham para a gente, Márcia, quando você sai para a rua, as pessoas não vivem falando para você que quer ter uma pele igual a sua, as pessoas falam para mim, ou qualquer uma de nós que está aqui, quem quiser falar, porque as pessoas querem. O ser humano quer olhar para a gente e ver que a gente está bem cuidado. A Lília não está aqui com a gente hoje, mas a Lília, a Márcia já chegou aqui falando que fez contato, que fez isso, fez aquilo. A Lília, agora, ela está onde ela vai, ela fala que não está, porque as pessoas olham para ela assim, nossa, você está maquiada, você está arrumada. Então, a primeira pessoa que tem que vestir a camisa, que tem que se autocuidar, somos nós. Porque se a gente se autocuida, as coisas acontecem. Eu tenho uma consultora que ela veio para mim, ela mora num condomínio, Fernanda, eu não tenho coragem de sair de chinelinho de dedo mais para pôr o lixo do lado de fora. Ela falou que é uma coisa, é um cuidado que ela tem com ela, que ela fala que ela sabe que isso tudo faz a diferença. Então, eu teve épocas que eu não punha minha cara sem maquiagem nenhuma, assim, sem maquiagem, não, sem base, porque eu não ando tão maquiada, mas pelo menos base. Hoje não, hoje eu já mostro o meu rosto sem base, porque não existe a perfeição. Então, mas o que acontece? As pessoas precisam olhar para a gente e ver que a gente está bem cuidado. Não estou falando o caso aqui para vocês, mas tem um monte de consultora que não usa os produtos na pele, que não demonstra para cliente. Então, qual que é o nosso carro-chefe, o nosso grande diferencial? Quando a senhora Mary Kay Ash, a Mary Kay
quando a gente começa, nos mostra, é o nosso kit de beleza, é para a gente se autocuidar e para a gente demonstrar. Porque quando você é generoso com seu cliente e mostrar, nem que seja o básico, que é o de limpeza, o hidratante redutor, se você mostrar uma base, eu não tenho todas as cores de base, mostra na mão para a pessoa sentir a textura, ou então no cantinho do rosto para chegar na cor da base. Nós temos ferramentas para isso, kits da base, kits do perfume, nós temos Skin Analyzer. Então, nós não temos desculpas para poder não chegar nas pessoas. Ai, Fernanda, eu não sei. Então, corre, chama a diretora, porque nós estamos aqui pronta para ajudar. Porque eu não sei, o que eu quero? Do que você precisa? Chamar a diretora. Tá vendo, gente? É sempre a mesma coisa. O que eu quero? Eu não sei. Não tenho jeito de chegar nas pessoas, não sei falar com as pessoas. Do que você precisa? Então, falar com a diretora, eu tenho ela para isso? A Ivone então, olha, a ordem sempre é igualzinha. A Ivone levantou a mão, Ivone, pode falar, amor. Depois que eu comecei a usar o produto facial, teve muita gente que falou, nossa, mas sua pele tá ótima, tá boa. Aí eu falo, eu tô usando a Mary Kay. Eu uso também, né, que como eu faço limpeza facial, eu uso muito nas clientes, então o resultado é ótimo. O gel 4 em 1 eu tô vendendo, então, tá saindo muito, então são produtos muito bons. Maravilhoso, Ivone, é isso. Então, do que eu preciso? Você tem várias alternativas, né? Não é só colocar no outro, mas é usar a si mesma em o seu empoderamento para despertar o outro. Isso é uma tática, tá? E que também é de empoderamento. Fer, teve gente que falou que gostaria de bônus direto na conta bancária. Então, no primeiro, ela precisa vender. Tá? Então, o que você quer? Quero produtos de graça. Do que você precisa? Vender para determinado, né, X de pessoas. Agora, para quem quer bônus direto na conta bancária, do que essa consultora precisa? Tá. Então, à medida que você traz pessoas para trabalhar com você, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela é maravilhosa, que ela ama os produtos Mary Kay, mas ela não tem condições de comprar todos os produtos que ela gostaria de comprar. Então, às vezes, eu como consultora, eu tenho medo, eu fico preocupada, eu vou perder uma cliente. Não perde quando você oferece a oportunidade dela usar os produtos mais baratos e despertar nela a possibilidade dela ser uma consultora. Porque a partir de um número de X de consultoras, a partir de 5 a 8 consultoras, você começa a ter esse bônus como crédito lá na sua conta Mary Kay para você ter seus produtos de graça. E aí, quando você pode ir indo mais além, acima de 8 pessoas, você vai ter a Mary Kay vai poder depositar esse valor em dinheiro na sua conta bancária. Caraca, eu não sabia. Olha que interessante. Então, assim, eu tenho uma cliente, aquela que só compra de mim. Aí, se ela gosta, só para tentar entender, tá? Aí, se ela gosta, tudo, você fala assim, você não quer comprar mais barato? Ela pode se cadastrar, fazer uso do desconto, tudo, não sei o quê, e a partir disso, se eu fizer isso com 8 pessoas, eu posso. É isso? Gente. E estimulando e ensinando essas pessoas, porque aí nós vamos causar o despertamento. Aí, Fernanda, mas e se ela não quiser continuar como consultora? Ela, no mínimo, vai voltar a ser sua cliente. Aí, como ela já sabe que ela tem a possibilidade de comprar com desconto, mas ela prefere voltar a comprar de você, consultora, você já não vai dar desconto mais para ela, porque ela sabe que ela pode comprar com desconto. Que ela bacana. não quer comprar com desconto, então de mim ela vai comprar com valor real. Olha que interessante. A possibilidade. Na coluna do que precisa, quem respondeu que precisa de dinheiro, já viu que não é o dinheiro, na verdade o dinheiro é consequência. Vocês estão enxergando isso, gente? O dinheiro aqui, eu preciso de dinheiro para ter a viagem, para ter bônus. Na verdade, não, você precisa que o outro goste desse produto, entre no negócio que você vai ganhar dinheiro. Interessante isso. As bolsas, joias, viagens gratuitas. Para quem quer isso daqui, do que ela precisa?
Então, aí tem várias formas. A gente tem desafio trimestral, por exemplo, nós estamos num fechamento de mês. Então, toda quem se torna estrela, o que é se tornar estrela? Que está atendendo muitas clientes, que está fazendo vendas bacanas. Nós temos estrelas aqui entre nós, inclusive eu. Desde que eu entrei na Mary Kay, porque eu gosto de reconhecimento, eu gosto de ganhar presente, eu gosto de ganhar bolsa, mas eu gosto muito mais para chegar nisso de atender bem minhas clientes. Então, porque quando eu faço um trabalho de excelência, que eu atendo bem as clientes, que eu faço vendas, aí uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra consequência. Aí viagens internacionais. Não, mas pera, só um minutinho, Fer, desculpa te interromper. É que eu fiquei perdida. Então, para bolsas, joias, viagens gratuitas, eu preciso cumprir alguns desafios, é isso? Algumas metas? Isso, de vendas. De venda. Ah, interessante. Aí as viagens, que nesse caso, por exemplo, a América ainda não lançou, mas todo ano ela lança as viagens. Por exemplo, tem uma viagem nacional para quem se tornar diretora naquele ano, ganha a viagem nacional. Viagem internacional é para depois que você já se tornou diretora, aí você vai ter uma outra meta, que, por exemplo, uma pessoa que conquista uma viagem internacional, ela já conquista o carro rosa dela junto. Então já é uma coisa que vem junto. Interessante. Então, olha só, gente, o dinheiro, ele está fora dessa tela. Não sei se vocês conseguem entender isso. Porque o dinheiro, na verdade... Qual que é o nosso material de trabalho? É gente. Com quanto mais pessoas eu falar, com quanto mais pessoas eu me envolver, eu falar do meu negócio, eu colocar creme no rosto das pessoas, maiores chances eu vou ter relacionado a tudo isso, inclusive ao dinheiro. Muito interessante. E pode ser que alguém agora aqui conosco tenha respondido assim, só o produto de graça, ou só bolsas, viagens gratuitas e joias e tal. Mas pode descobrir que se ela quer bolsas, joias, viagens gratuitas, a hora que ela conquistar isso, ela já está conquistando outras coisas. Porque vem como consequência. Vocês entenderam, gente? O que é a organização? Então você tem que falar. Fala, bom, gente, eu quero... Quem respondeu aí na listinha? Eu quero viagem internacional gratuita com acompanhante. Se você focar nisso e desenvolver do que você precisa, você vai conquistar os outros. Se você focar em bolsas, joias, viagens gratuitas, muito provavelmente já você vai estar conquistando os 2 anteriores. É uma sequência de resultados. E aí, se alguém escreveu do que vocês precisam aí para conquistar o que vocês estão buscando, de dinheiro? Quem acha ainda que é dinheiro? Ninguém? Ótimo. Quem acha que precisa de organização? A organização precisa existir. É o principal. Porque a organização não vai te fazer perder o foco. Aqui que eu quero mesmo é tal coisa. Eu estou indo para o outro lado. Calma, volta. Isso é organização. A organização faz você conquistar o tempo. Então, você não precisa de tempo. Você precisa de organização. A gente tira dessa lista o dinheiro e o tempo. Agora, tem gente que precisa desenvolver o jeito para vender. E tem gente que precisa desenvolver o jeito para se conectar com as pessoas. Um e outro estão ligados. Não faço parte disso, não é a minha área, mas de um jeito cerebral, elas estão interligadas. Se você se conecta com pessoas, você vende. Eu sou professora, gente, mas o que eu vendi de bombom e de ovos de Páscoa, anos a fio com a minha mãe, ninguém imagina. Dentro de casa, numa cidade quente como Ribeirão Preto. Sem estrutura, eram ovos artesanais. A gente fazia 200, 250 ovos e vendia assim, ó. Como, Aline, se você não sabe vender? Adoro gente. E trabalhando em escola. Então, eu levava meus bombonzinhos que a minha mãe fazia
deixava em cima da mesa e batia papo. Aí a pessoa olhava e falava, nossa, o que é isso daqui? Ai, tô tão cansada, eu preciso de um chocolatinho. Na época eu também não sabia que não era disso que ela precisava. Não é disso, isso é consequência, tá? E aí, vendia. Eu não sabia vender, mas eu sabia me conectar com pessoas. Então, talvez o conectar com pessoas, a ordem é organização, jeito para se conectar com pessoas e, consequentemente, jeito para vender. E aí fala com a diretora, né? Não fala comigo não, que eu não sei vender nada, viu, gente? E aí, gente, fez sentido para vocês, meninas? Esclareceu? Trouxe algum empoderamento? Olha nós aqui. Então, eu preciso empreender primeiro ou eu preciso me empoderar? Hã? Empoderar. Eu preciso me empoderar. Empoderar em qual setor? Na organização, em saber separar o que é mulher, o que não é, o que é esposa, em qual momento. Tudo, gente. Você está com um problema? Coloca lá o que é o meu problema. Escreva. É um exercício ótimo. Do que eu preciso para resolver esse problema? Faz a lista. Aí você pensa, como que eu vou resolver isso? Conversando, batendo. Batendo regionalmente não dá certo não, viu, gente? Mas tem gente que acha que sim. Então, é o seu jeito de desenvolver o como. Aí você vai analisar, deu certo? Não, não deu. Então, como que eu posso fazer diferente? Começa de novo. Tá? É cansativo, mas ele dá resultado. Tá? E quem tiver problema, estou à disposição, meu trabalho é esse, e eu adoro ver as nossas transformações. Tá? Olha quanto sorriso bonito, olha que mulherada linda, né? Tanto na foto quanto hoje. Achei tudo demais, tudo de bom. Eu vou fazer o seguinte, viu, Fer? Eu vou mandar esse arquivo aqui para você e você manda para as meninas. Sim. Tá? Sem Então, dúvida. vocês vão ter acesso a esse material. Assim que a gravação desse vídeo baixar, eu já mando para vocês também, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente, de compartilhar? Fique à vontade, tá? Nosso workshopzinho aqui acabou hoje, tá? Mas eu tô aberta. Se quiser compartilhar, teve alguém que teve algum insight, que teve algum despertamento, boca no mundo. Tá na hora de falar, viu, meninas? Tirar dúvida, claro, né? Eu estou à disposição Aline, também. eu adoro tudo, você sabe, né? Foi muito bom. Nossa, Que bom. como desperta, assim, abre a mente, né? Isso é muito importante. Apesar que eu estou numa fase ótima, mas tudo bem, né? E o que acontece, gente, o que eu percebo é que quando a gente abre a nossa mente para novos aprendizados, a mente se expande e a gente é capaz de absorver muito mais coisas. O principal é nós precisamos querer fazer algo de diferente. O que eu quero, né? Então, esse o que, o como, esse o que, do que e o como, eu tenho aprendido isso com a Aline semanalmente, isso é muito importante, gente. E quando a gente coloca isso no papel, as respostas vêm, as coisas se transformam, as coisas acontecem, e tudo aquilo que a gente deseja vai tendo prosseguimento. Inclusive, vou conversar com a Aline, se alguém gostou desse momento, desses 2 dias aqui com a gente, pode me chamar no particular, me fala o que achou, ou se quiser procurar a Aline também, eu passo o contato da Aline, porque a gente está pensando em alguma forma dar algum prosseguimento, de fazer alguma coisa, ok, gente? Então, quem tiver vontade de dar uma continuidade nisso aqui, Márcia, você quer falar um pouquinho, que você também já tem feito um trabalho com a Aline, quer dar o seu depoimento, falar alguma coisa? Como é que está sendo isso para você? Como que está sendo a Márcia de dezembro, né, e a Márcia de agora? Eu aprendi a ter atitude, então a gente vai fluindo, né? As coisas vão acontecendo, que a gente tem aqueles momentos mais que a gente se deixa levar, né? Momentos mais difíceis, mas a gente vai aprendendo e procurando ajuda, né? E a Aline está sendo assim, nossa, é só gratidão que eu tenho. E está me trazendo coisas boas, está me fazendo, né,
a ter atitude, organização, até que eu sou uma pessoa organizada, né? Mas a gente vai buscando, né, novos caminhos, fazer um diferencial, né, novas escolhas, que é importante, né, para a gente. E eu tenho feito, graças a Deus, ótimas escolhas, está tudo dando certo, eu só tenho que agradecer. Gente, outra coisa que a Aline falou no início, que é muito importante, a gente saber se posicionar diante das pessoas. Porque a gente, quando tem um trabalho, eu vejo que a maior dificuldade de todas nós, Mary Kay, os familiares, nos respeitarem. Por quê? Porque, antes de tudo, é a gente que não respeita o nosso tempo, o nosso momento, e volta no lazer, Aline. Lembra? No lazer. Você pediu para te lembrar do lazer, da gente, às vezes a gente mistura tanto as coisas que a gente esquece daquele momento nosso de lazer e está realmente desligou do trabalho. Agora vai ser o meu lazer. Ou vai ser meu filme, vai ser meu livro, não sei. Perfeito, Fer. Eu vou tirar o meu filtro aqui para mostrar uma coisa para vocês, tá? Ó, esse daqui é meu planner. Sou eu que faço, viu, gente? Por quê? Porque eu precisava de algo. Do que você precisava, Aline? O que você quer? Algo que faça com que a minha organização funcione. Do que você precisa? Arrumar um. Eu não achava nada que me desse certo. O que eu fiz? Montei um. Tá? Eu fiz isso daqui. Então, isso aqui é meu. Eu que é propriedade mesmo de organização, tá? É um planner. Vou mostrar a capa para vocês. E hoje eu até comecei a comercializar, ó. Tem a minha foto, o nome do Reconecta, que é o grupo de empreendedoras que eu participo, tá? Uma coisa importante, Fer, isso que você falou. Vocês estão vendo, gente, que tem várias cores? Sim. Lápis, rosa, azulzinho, laranja, preto. Cada cor representa uma coisa que eu tenho para fazer. Então, aqui, Jéssica, tá? Esse aqui é o meu planner, ele fica em cima da minha mesa. O que é rosa, que foi a cor que eu escolhi, é a minha unha, que me dá prazer, tá? Isso para mim é muito prazeroso. A minha atividade física, a minha caminhada, isso me dá prazer, não é obrigação. Se fosse obrigação, não estaria de rosa. Estaria de outra cor que representasse um compromisso. É diferente, e isso é autoconhecimento, tá? Eu não gosto de musculação. Se por algum acaso o médico me obrigar a fazer musculação porque eu preciso, ele não vai estar de rosa. Ele vai estar com outra cor que represente saúde. Então, vocês têm que observar. Agora, eu amo fazer a minha caminhada, então ele é de rosa. Isso é um autocuidado. O segredo, vocês têm uma listinha do que vocês têm para fazer como obrigatoriedade? Isso daqui é fato, tá? Ele é muito importante para a gente pensar. Se você escrever as suas obrigações da semana e a cor do seu autocuidado aparecer pouco, vou te contar um segredo. Você está com problema. Porque se você tiver pouco tempo para você na sua agenda, não adianta ter organização e tempo para correr atrás do que você quer. Porque daqui a pouco você vai cair doente. Isso é fato. Tá bom? E o contrário também, né, Aline? Se você tudo que fizer só for direcionado para você, você não vai realizar os seus sonhos, aquilo que você... É o equilíbrio. Gente, ó... Isso é o tal do equilíbrio. Isso é cérebro, gente. Cérebro, tá? Então, aqui, ó, o azul são os meus compromissos profissionais. O laranja é o Reconecta. É a minha submarca, não é o meu trabalho principal. O meu trabalho principal é voltado para professores. Mas eu amo o Reconecta. Podem seguir, inclusive, no Instagram, quem tem, viu, gente? Reconecta tudo. DD. Lá a gente tem informações, tem coisas financeiras, pode facilitar vocês. Eu, a Fernanda e mais 3 empreendedoras que trabalham com isso, tá? Ah, mas a Fernanda é da Mary Kay. Sabe o que ela trabalha dentro do Reconecta? Autoestima e técnica de venda. Olha,
Eu sou psicopedagoga, dentro do Reconecta eu trabalho com o quê? Com o cérebro dos empreendedores, tá bom? Então, a gente olha e coloca, fala, mas o que é que está faltando aqui? Eu preciso falar. Para isso, eu preciso ter minha saúde vocal boa, e eu não estou com a minha saúde vocal boa. Aliás, eu acabei de ver uma mensagem da minha fono aqui, ó. Eu estou fazendo fono hoje. Eu preciso fazer fono, porque senão eu não tenho voz, porque eu estou com as minhas pregas vocais prejudicadas. Então, ela me viu num story gravando, ela sabe que eu estou gripada, que eu estou com a voz bem, ela mandou aqui uma mensagem, se cuida. Tipo assim, estou de olho em você. Gente, só completando o que a Aline acabou de falar aí, ontem ela me fez fazer uma listinha de afazeres. Não, faz agora. Então, eu fiz a minha listinha de afazeres, coisas obrigatórias. Qual que foi a primeira coisa que eu te falei hoje, Aline? Eu já cumpri isso, isso e aquilo, que se eu não tivesse escrito no papel, eu não teria feito, gente. Não teria feito. Mas foi tipo assim, eu criei um compromisso comigo. Gente, isso é incrível como isso é... daquela lista que eu te falei ontem, eu só não fiz uma coisa porque é daqui a um mês que vai acontecer. Somente uma das... Deixa eu ver quantas coisas foram. 1, 2, 3, 4, 5... Das 5 questões, 4 foram feitas. E eram coisas urgentes, que se eu não tivesse escrito, eu não teria feito. Gente, eu estou falando isso para vocês porque é muito sério isso que a Aline falou. Então, o meu convite é que todas escrevam algo que precisa de fazer com urgência, relacionado a Mary Kay ou não a Mary Kay. Se de repente fizer 2 listas, vocês vão ver como que funciona melhor ainda. Tá? Então, aqui, quando eu coloco no meu planner em caneta de cores diferentes, são os meus compromissos fixos. Eu tenho meu exercício físico com hora marcada, toda semana. Caneta. Eu tenho os meus atendimentos que eu faço individualmente, tá? Online. Caneta, cada uma no seu horário. Aí eu tenho os meus lazeres, o que me traz prazer, o que me deixa saudável, caneta. Aí eu tenho as coisinhas, aí eu tenho lá, né, workshop tá aqui, ó. Tá aqui, ó, para vocês não acharem que eu tô de balela. É que vai ficar o contrário, mas tá aqui, ó. Tá? Aí, eu não tenho hoje marcado, é um compromisso. Tá de caneta, tá de azul. Mas 2 dias antes estava lá, a lápis, montar o workshop. O a lápis são as coisas flexíveis. São os tópicos dos tópicos. Tá? Por quê? Porque se não deu tempo de fazer hoje, se apaga ou risca e escreve no dia seguinte. Ele não é fixo. Isso te ajuda a organizar. E ontem a Fernanda falou agora, foi urgente, mas eu não pedi para ela colocar no papel coisas que ela tinha que realizar ontem. Eu falei, coloca tudo no papel aí, o que está passando na sua cabeça. Ah, mas é coisa... Eu falei, coloque no papel o que está ocupando espaço na sua cabeça. Agora ela falou, eram coisas urgentes, e eu já resolvi. Agora ela tem espaço na cabeça dela para resolver outras coisas. Organização. Papel. Tá bom? Gente, eu estou muito feliz. Eu agradeço. Espero que tenha contribuído aí com vocês, que tenha feito algum sentido. E eu estou à disposição. Fer, depois a gente conversa, tá? Me pegou de surpresa aí um grupo, mas eu gostei da ideia. Adoro trabalhar com grupos, tá? Eu que agradeço, Grazi. Uma ótima semana. Um bom almoço. Beijo para todas. Quem tiver dúvidas, etc., pode me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Obrigada. Beijo para todas. Obrigada. Eu vou mandar o contato da Aline para todas, viu? Se alguém quiser chamar lá no particular, tá? Tá, joia. Para todos, um bom dia. Bom dia. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom dia Beijo a para todas. vocês, gente. Obrigada, viu? Aprendi muito com vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.